o professor Together e outros professores também, tá bom? E eu tenho, assim, um extremo respeito pelo senhor e admiração desde o começo, desde a primeira aula, tá? E algumas pessoas que vão ingressar no curso, né? Conversaram comigo, tal, e assim, são alunos maravilhosos do primeiro semestre. Então, assim, é uma leva muito boa, muito bacana, tá? Então, assim, eu gostaria muito de agradecer ao senhor por tudo que o senhor tem nos ensinado desde o primeiro semestre da teoria do navio até agora, porque o que nós estamos aprendendo em nenhuma faculdade paga nós conseguimos aprender um conteúdo tão bom assim, professor. De verdade. Então, Legal, eu só Vanessa. tenho que Obrigado aí dizer pelo... muito obrigado, de verdade. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço, porque o De papel do verdade. professor é esse, né? O nosso papel é contribuir aí para a formação de vocês. Eu tenho esse compromisso com vocês, tá? De ajudá-los aí sempre com a experiência que eu tive aí no setor portuário, né? Poder proporcionar aí para vocês o melhor. Eu me esforço muito, turma. Eu peço até desculpas à turma, assim, porque em alguns momentos eu fico meio frustrado, porque eu quero ir mais longe com vocês, entendeu? Eu quero que vocês façam sucesso no mercado, eu quero que vocês estejam bem, que vocês consigam alcançar os objetivos de vocês. E às vezes eu fico meio frustrado com as limitações que a gente tem, né? Na vida em geral. Todos nós temos limitações, né? Então, muitas vezes eu fico um pouco frustrado com isso, que eu quero dar o meu máximo aí, mostrar o melhor possível para vocês e muitas vezes a gente não consegue, né, fazer isso, mas é natural, faz parte do processo, tá? Deixa eu só mostrar aqui para o Leandro o que eu falei para ele. Olha lá, mas obrigado de verdade, Vanessa, obrigado mesmo aí. Viu, professor? Vocês também são top, cara. É uma das turmas aí que eu tenho muito prazer de mostrar. Viu, professor? Gosto muito de vocês. Oi? A turma é muito boa, realmente. Eu acho assim que o senhor é um excelente professor, todo mundo gosta muito do senhor. Infelizmente, tem pessoas que falam bem hoje e ficam metendo o pau do senhor pro coordenador, né? Então, infelizmente, as pessoas às vezes têm que tomar um semancol, porque fala bem agora e por trás está metendo pau. Não, mas, Luiz Fernando, não tem problema, sabe por quê? Deixa eu explicar. Isso faz parte de um processo de evolução nossa também, né? A gente tem que ter pessoas que falam bem e pessoas que falam mal, porque senão você não melhora, né? Você não evolui. Então, as pessoas que falam mal, às vezes ela te motiva também a melhorar. Mesmo que seja injusta, às vezes, a crítica da pessoa, né? Mas a gente tem que ter sempre um olhar otimista, mesmo diante dos ignorantes, né? A gente tem que ter um olhar otimista, de pensar que a crítica, mesmo sendo uma crítica descabida, você tem que pensar em que você pode pegar aquele limão e fazer uma limonada, né? Então eu penso sempre assim, entendeu? Mesmo que a pessoa me critique, eu vejo sempre a crítica como uma consultoria. Quando alguém me critica de alguma coisa, eu vejo como consultoria. Por quê? A pessoa está apontando aonde que eu preciso melhorar. Deu para entender? Então, não encaro como negativo isso, não. Mesmo quando Quando a crítica é justa, sim. Agora, quando a crítica é injusta, aí é demais, né? Mas vou te falar, Luiz Fernando, a gente, na vida, a última coisa que a gente deve esperar é justiça. Porque é uma coisa que... O que é a justiça, né? Eu fiz a faculdade de Direito, né? Aprendi muito em filosofia isso. A justiça, ela é um sentimento, né? Ela é um sentimento que você pode ter eu posso ter outro, né? E cada um de vocês vai ter aí um sentimento diferenciado. Eu me sinto um privilegiado, né, por ser professor, é uma carreira que eu escolhi, que eu tenho muito amor pela minha carreira. Então, eu me sinto um privilegiado. Então, as críticas me enobrecem, né? Elas ajudam a melhorar, a crescer, e eu acho que a gente tem que pensar sempre assim. Sempre vai existir pessoas, né,
em qualquer setor, em qualquer tipo de negócio, né? Sempre existirão aquelas pessoas que nada tá bom para ela na vida. Por mais que você pinte de ouro lá o que você vai entregar para ela, ela sempre vai falar que tá ruim. Então a gente não tem que pegar por base as pessoas que representam aí menos de 0,5%, né, da população, né? Que é aquela pessoa que a vida está ruim para ela. Se a vida está ruim para ela, nada vai funcionar. Imagina que um professor vai conseguir motivar. Eu gosto muito quando a Vanessa fala aí, porque assim, por exemplo, ela trabalha em um setor aí também como vocês, setor portuário, de comércio exterior e tal. Não é porque a Vanessa às vezes me elogia aqui que também ela já não me criticou. Não tem problema nenhum, a crítica é válida, entendeu? É que nem eu estou falando, eu posso ter criticado algum aluno e no segundo momento falar, olha, você está de parabéns, você melhorou muito, você realmente é um exemplo. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, né? A crítica ela é válida. Mesmo que ela seja injusta, você tem que sempre ter bons olhos para a crítica, porque te ajuda a evoluir, te ajuda a se tornar um profissional melhor, um ser humano melhor, né? Então, eu acho que é essa mensagem que a gente pode levar aí. Mas, assim, de verdade, eu gosto muito da turma de vocês. Independente se tem ou não tem, quem não gosta de mim, quem me critique, eu não levo isso em consideração, porque eu levo em consideração a grande maioria da turma, que eu tenho certeza que o meu carinho, o meu respeito por vocês é recíproco. Tanto de vocês comigo, quanto eu com vocês, né? Então, o que vale é isso, esse sentimento da maioria, né? As minorias a gente vai gerenciando de forma otimista. Mas obrigado aí, Luiz Fernando. Eu compartilho aí do seu pensamento aí, tá? Beleza. Bom, Leandrão, vamos lá, vou te mostrar aqui, ó. Eu fiz esse projetinho aqui para o pessoal lá do Senep. Usei até um programinha aí chamado SketchUp aí que o André Luiz, que é da turma, aí usa também, né? Isso aqui já tem mais ou menos uns 8 meses que eu fiz isso aqui. E foi para mostrar a cobertura dos terminais lá do 35, olha aqui, ó. Lá no começo do trabalho estou falando isso, ó. Olha lá. Local do armazém 35 ao 37, que é uma espécie de criação de um hub. Eu fiz esse programa. Ninguém teve essa ideia aqui em Santos, tá? O que era essa ideia aqui? Eu vou contar para vocês aí, porque para mim o projeto não é segredo mais, tá? Enquanto ele foi segredo, a gente manteve ele no anonimato. Mas qual foi a proposta aqui? Ó? Fazer um terminal com uma área coberta para operação sem precisar parar por conta de chuva, né? Para você poder operar tanto a celulose aqui quanto outros granéis. Então, por que eu falo que isso aqui seria um hub? Porque você poderia ter a operação de outras empresas aqui, não ficar focado só numa empresa. Você criaria aqui armazéns como se fosse armazéns que você poderia agendar, fazer aí a famosa terceirização de armazém, né? Você agenda lá quando que você quer usar um armazém desse para fazer uma operação e você vai depositando a tua carga ali e vai embarcando no navio. Então, qualquer empresa que tivesse aí, tanto granel sólido aí, como a parte de carga geral, de celulose, também poderia operar em um granel, em um terminal como esse. Olha só como é que ficou o projeto, né? Ficou bem legalzinho aqui, a gente mostrando aí como que seria a cobertura, né? A área coberta e a área descoberta também, ó. Você teria uma operação de área descoberta e uma operação de área coberta, né? Lá no 35 e no 37. Já pensando aqui na celulose, na operação com celulose, que já era eles já tinham mais ou menos direcionado que essa área aqui seria para a operação de celulose, tá? Então, eu já estava sabendo disso há algum tempo já, né? Então, tá aí, ó. Agora veio a confirmação, né? É isso. Só bacana, hein, professor? Ficou bem feito mesmo. E é uma ideia que ninguém teve mesmo. Uma cobertura para os dias de chuva, né? Que até hoje o pessoal utiliza carta de chuva para parar a operação e é muito para trás, né?
Tem que evoluir isso aí. É uma boa sacada essa aí, legal. A ideia ali, o que acontece? Por exemplo, você tem aí a Rumo, você tem as empresas aí, TEAG, várias empresas que trabalham com granéis sólidos, né? Açúcar, milho, soja, trigo, todas essas empresas que operam essas commodities, eles também acabam tendo esse problema da chuva, né? Não poder operar na chuva. Então, se você cria, como a área da Libra ali é uma área nobre dentro do porto, é uma área logo na entrada, né, dos navios ali no porto, você poderia criar ali um hub operacional, ou seja, aquele terminal não precisaria ficar para nenhuma empresa. Você cria um hub e todas as empresas que tiverem interesse de utilizar ali o espaço, elas operariam em um sistema de como é que se fala? De agendamentos. Eu quero operar no mês de outubro e novembro lá. Então você faz o agendamento, paga por essa operação ali, pela utilização do ponto, e faz a tua operação lá, cara, sem problema, como era feito antigamente na Codesp, né? A Codesp é feita assim, você quer embarcar em algum terminal, você vai pagar e vai embarcar a tua carga lá, pronto. Deu para entender? Então, a ideia do hub aí era isso. Eu tenho algumas ideias aqui que o povo não me escuta muito, né? Se eles me escutassem, eles não faziam tanta besteira aí no setor portuário, né? Uma das ideias que eu tenho é a criação de um porto offshore em Santos, lá na área ali no morro ali onde tem a Ilha das Palmas ali, né? A parte de mar mais aberto ali, fazer um pier ali para fazer movimentação de carga de navios que são maiores e não tem como entrar no Porto de Santos. Você desembarca lá e faz, através da hidrovia, a transferência da carga para os terminais. Não vejo o menor problema, não precisa ficar dragando o porto a vida toda. Você vai investir muito menos construindo um porto offshore, criando um hub de operação ali para vários terminais, do que propriamente ficar aí fazendo dragagem no porto, que é um negócio que não tem fim, né? E custa muito caro. Então, basicamente, são algumas ideias aí, mas infelizmente os vereadores, os prefeitos aí da nossa cidade, eu já tentei apresentar alguns projetos aí para eles, para a Codesp, mas os caras não estão afim disso, né? Infelizmente, parece que eles não querem ver o crescimento do porto e da nossa cidade, né? Infelizmente. Bom, tem muita gente contra o progresso, né? Mas quem sabe uma hora vai. As ideias são boas. Vamos torcer que uma hora alguma vingue aí. Eu mesmo sou totalmente contra a abertura do aeroporto lá no Guarujá. Eu fui da base aérea lá, eu sei todos os riscos que tem de pousar uma aeronave ali. Você tem morro por tudo que é lado, muito próximo ali da pista. Você tem comunidades ali da cidade de Vicente Carvalho que estão grudadas na base aérea ali. Então, o risco ali é bastante grande para um acidente com a aeronave ali. As proporções aí do acidente vão ser enormes. E eu sempre falei de ter um aeroporto igual no Rio de Janeiro aqui. Um aeroporto offshore também, pousando no mar. Ali em frente ao emissário, constrói uma área de pouso ali, cria um aeroporto offshore, que nem no Rio. Mas, sei lá, né? O povo, felizmente, a política muitas vezes nos limita a muita coisa, né? Então a gente acaba não conseguindo evoluir nessas ideias. Quem sabe, se um dia eu conseguir alguém que resolva ouvir, né, as coisas que a gente fala aí, pode ser que, se um dia eu me encher, eu vou me candidatar à política aí, vou fazer tudo isso aí, vou correr atrás de fazer tudo isso. Porque são coisas que vão mudar muito aí na cidade, né? Bom, enfim, voltando aí então, turma, ó, vou fazer a chamada aqui primeiro e aí a gente entra na matéria, tá bom? Vamos lá. Mas agradeço aí o comentário de todos vocês aí, tá? Obrigado. Vamos lá. Gestão de operações. Professor, Adriano está aqui, que está travando toda hora meu computador, tá? Estou aqui, Adriano. Beleza, Adriano. Agora, de verdade, deixa eu comentar um negócio com vocês, né? Até em função disso que vocês falaram aí.
muitas vezes aí, que nem, por exemplo, a gente pode formar uma corrente do bem, né? O que é essa corrente do bem? Muitas vezes a gente tem situações assim que a pessoa está chateada ou não gostou de alguma coisa, ela vai lá na ouvidoria e reclama, né? Agora, se tem alguma coisa que você gostou também, você pode fazer a corrente do bem, fazer o inverso, né? Vai lá na ouvidoria e elogia, né? Então, se você, por exemplo, se o teu coordenador, se a faculdade, se a direção, né, está fazendo uma gestão que está te agradando, vai lá e elogia, né? É sempre bom. Isso aí soma muito para todos, né? Não só para nós, professores, mas para todos, para vocês também. Isso motiva aí a equipe, né? Isso é sempre muito legal. Legal, Rosa. Bacana que você compartilha aí do mesmo pensamento que eu. Bacana. É que eu falo, vocês têm todo o direito. Não gostou de alguma coisa? Vai lá e reclama. Mas gostou? Vai lá e elogia também, né? Eu acho que, por exemplo, todos vocês numa empresa, certamente algum dia recebeu lá um elogio ou uma crítica, e isso faz parte da vida da gente, né? Tá certo? Muito bem. Vamos lá, então, fazer a chamada aí, que eu já me estendi demais aqui. Hoje nós estamos filosofando aí na aula, hein? Vamos lá. Bom, o Adriano já respondeu. Alessandra? Presente, professor. Legal, Alessandra. Alessandra Guerra? Presente. Alexandro Alves? Presente. Pô, você tá aí, cara? Você tá caladinho hoje? Achei que você nem estivesse aí. Opa, tem uns comentários bons aí, né? Amanda? Presente. André? Presente, professor. André Oliveira? Presente. Andréia? Presente. Breno? Presente. Carolina? Presente. Daniel? Presente. Douglas? Presente. Edson? Presente. Evandro? Gabriela? Presente. Jorge? Professor Evandro respondeu aqui no chat. Ok, obrigado, Marilza. Jorge? Giovana Barbosa. Giovana Nascimento. Presente, professor. Gisele. A Gisele, ela acho que pediu para avisar a professora que ela está cheia de trabalho de correções e não consegue ficar na aula hoje. Ok, sem problema. Gustavo? João Pedro? Presente, professor. Júlia? Presente, professor. Rayane? Professor Giovana Nascimento, presente. Estou aqui. Ok. Rayane, presente. Laiane, presente. Leandro está aí. Luiz Felipe? Presente. Luiz Gustavo? Presente. Luiz Carlos Lacerda? Luiz Fernando já está aí. Márcio Presente. Lopes. Beleza. Márcio Lopes? Presente. Ô, mestre, vamos lá. Maria dos Santos? Presente. Maria Luísa? Presente. Mariana? Presente. Marilda? Presente, professor. Maiara? Só a Maiara está já testada. Ela, estou ciente do caso dela, beleza. Pablo? Presente. Paulo Vinícius? Rafael Quadros? Rafael dos Santos? Eu. Presente. Raquelzinha, tudo bem contigo? Tá por aí? Oi, professor, estou aqui. Boa noite. Boa noite. Eu pensei que eu estava sonhando aqui, que eu tinha visto você na aula. Falei, Eu estou, professor. Estou sim. Estava com saudade, né, professor? Estava com saudades, aí, tá vendo? Vamos lá. Renato Estou Pires. aqui. Beleza. Pessoal, alguém tem notícias aí do Renato? Se ele desistiu? Porque ele não tem vindo, né?
Faz tempo que a gente não tem contato com ele também, professor. Tentei contato com ele, só que não respondeu. Não sei o que aconteceu com ele não, professor. Beleza. Bom, se ele voltar aí... Professor. Ajudar. Oi? Professor, o Jorge pediu para avisar que ele não está conseguindo falar no chat também, mas ele está presente na aula. Legal, Gabriela. Obrigado, viu? Vou dar a presença aqui para ele. Vamos lá. Continuando aqui, então. Rodrigo Pereira. Presente. Rodrigo Henrique. Rodrigo Leiros. Presente. Rosa Maria está aí. Samuel. Presente. Sebastião. Stephanie. Presente. E Vanessa, que está aí. Beleza. Sebastião está no chat, professor. O Sebastião está no chat. Beleza, turma. Valeu. Bom, acho que todos que responderam aí eu dei presença aqui, tá? Então, se eu esqueci alguém aqui, no final aí é só me lembrar que... Deixa eu ver se... Tem... Normalmente não é de faltar também, não. Não tá. Hoje ele não tá. Beleza. Então, vamos lá. Vamos à nossa aula aí, né? Muito bem. Vocês têm um menino aí que entrou na turma este semestre, aí, que é um menino muito bom, que é esse menino aqui, ó, o Rodrigo Leiros. Menino que se esforça bastante, aí faz bastante cursos aí na área também. E é que tem um perfil bastante esforçado aí também. Então, Rodrigão, seja bem-vindo à turma aí, viu? Você soma bastante aí. Vamos lá. Na aula passada, deixa eu ver aqui onde nós paramos. Eu estava falando com vocês de portos secos, né? E aí a gente vai retomar lá de onde nós paramos, tá? Então vamos falar sobre isso aqui. Então tá aí, ó, voltando aí à nossa matéria. Se ficou alguma dúvida aí da aula passada, vocês perguntem hoje aí, tá? Eu vou ver se eu deixo nas próximas aulas a gente vai ter uma atividade lá no Kahoot com vocês para a gente distrair um pouco aí em cima disso, tá? Então vamos lá. Bom, aqui a gente já falou, vou até o ponto que a gente já parou aí na matéria, tá? Nós falamos aqui das vantagens, se eu não me engano eu parei nesse tópico aqui, onde eu falei para vocês que uma das grandes vantagens aí dos portos secos é permitir que a carga fique por um tempo maior armazenada, sem ela cair em perdimento, né? É uma das coisas que vocês aprenderam lá com o professor Rodrigo Zanetti, é exatamente o processo da carga que cai em perdimento. Vocês lembram como é que é, turma? Quando uma carga, ela vai lá, ficou 90 dias na zona primária, entrou em FMA, ficha de mercadoria abandonada. E agora, o que acontece com essa carga? Vocês lembram que o professor Zanetti explicou? O que pode acontecer com ela? Ela tem 4 destinações, né? Pode ir a leilão? Doação, leilão, incorpora ou destruição. Perfeito, André. Esse cara aí vai ser professor um dia, com certeza. Isso mesmo, André. Né? Doação, destruição, incorporação e leilão. Vocês sabem bem o que é cada uma dessas aí? Tranquilo? Todo mundo sabe o que é uma incorporação? Acho que o Zanetti explicou isso aí, né? Se o senhor puder entrar em detalhes, seria excelente, professor. Eu trabalhei muitos anos no porto trabalhando com esse tipo de carga, né? As cargas que entravam em ficha de mercadoria abandonada, e a gente tinha que fazer o chamado saneamento, né, da carga, que é uma contagem de todos os volumes que estão lá retidos dentro do container e que vão ficar para ficha de mercadoria abandonada. Ou seja, a gente vai fazer uma relação, é feito um negócio chamado RMA, Relação de Mercadoria Abandonada, é uma lista completa de todos os volumes que tem dentro do container. Então, você vai
se tem lá 20 pallets dentro do container, você vai abrir os 20 pallets e vai contar o que tem dentro desses pallets. E aí você vai dar uma relação ali de itens completo para a Receita Federal, né? Dizendo assim, olha, o container tem lá 20 pallets que contém lá 5.300 unidades de celulares, por exemplo, né? Então, celulares da marca tal, do modelo tal, você vai especificar lá nos mínimos detalhes nessa relação de mercadoria abandonada. E aí, feito essa ficha, a Receita Federal, junto ao terminal, junto ao fiel do terminal, né, ela vai fazer o famoso aí, lavrar o termo de guarda, é um chamado TG, né, termo de guarda. Esse termo de guarda ele recebe um número lá na Receita Federal, aonde consta lá no termo de guarda essa relação de itens que você fez a contagem lá na RMA, e aí ele virou agora um termo de guarda. E o que significa esse termo de guarda, turma? Significa que quando o terminal, né, fez o saneamento lá junto com o fiscal da Receita e verificou que todos aqueles itens foram encontrados no container, a partir dali o terminal é responsável por aqueles itens. Eles não podem avariar, quebrar, né? Não pode desaparecer, não pode acontecer nada. Tá? Então, se a Receita Federal chegar lá e falar assim, olha, eu quero verificar o container tal, a carga tem que estar lá dentro do container de forma íntegra, né? Sem nenhum tipo de avaria, sem faltar nenhum produto, enfim, né? Então, é o procedimento que se faz com uma carga antes dela entrar em perdimento, né? E depois que ela entra em perdimento, também se faz esse monitoramento, ok? Feito esse monitoramento, turma, esse termo de guarda, às vezes essas cargas ficam aí 2, 3, 4 anos dentro do terminal e a Receita Federal vai fazer o quê? Ela vai dar um destino para essa carga. Vai para leilão, vai para doação, vai para destruição, enfim. E aí, quando é feito isso, lavra-se um termo de destinação aí da carga. Se foi para leilão, um termo de leilão. Se foi para destruição, um termo de destruição, para dizer que a carga não existe mais, e assim por diante, tá? Mas quem vai definindo aí a destinação da carga é a Receita. A incorporação é quando a Receita pega aquele bem e incorpora no patrimônio público. Ela faz uma doação para ela mesma. Deu para entender? Ela fala assim, olha, por exemplo, vamos dar um exemplo. Tem um monte de móveis de escritório lá que foi retido, está em ficha de mercadoria abandonada. Ela pode pegar esses móveis e incorporar lá no patrimônio da Receita Federal e distribuir esses móveis aí dentro do Brasil inteiro, né? Para as unidades da Receita Federal ou para as unidades públicas. Isso é a incorporação. Você pega o bem e incorpora ele por interesse público, né? Não pode incorporar no patrimônio privado, né? Que aí não tem nada a ver. Mas no patrimônio público ele pode ser incorporado, tá? Muito bem. Professor? Oi? Se eu voltar, retroceder um pouquinho aqui rapidinho da última aula, tem uma coisa que foi me incomodando. O que é CLIA mesmo? Não sei se eu falou, me prestar atenção. Eu ainda vou falar sobre isso hoje, Adriano. Beleza, então. Desculpa, valeu. Então, vamos lá. Fechando aí essa parte aí das cargas em perdimento, aí a gente entra, então, aqui nesse processo. Ó. No Porto Seco, a gente pode deixar até 120 dias a carga lá, que ela não vai entrar em perdimento. Até 120 dias você está dentro do prazo. Passado isso, aí você vai ter ainda mais 30 dias para, de repente, tentar reverter o processo de perdimento. Tá? Ainda é possível reverter com mais 30 dias aí de prorrogação. Feito aí os 150 dias, aí já era. Aí a carga cai em perdimento e ela fica um tempo lá armazenada. Tá? Então, aí das vantagens, né? A simplificação do processo aí para o contribuinte, né? O desembaraço de forma mais simplificada e a interiorização aí da logística internacional, reduzindo custos aí nos trâmites aduaneiros. E aqui nós temos, por exemplo, dentro dos portos secos, alguns regimes aduaneiros especiais. Provavelmente vocês ouviram falar sobre isso já. Acho que o professor Júlio Raimundo deve ter falado, algum professor falou com vocês sobre, por exemplo, exportação temporária, admissão temporária, enfim, né? Drawback,
Fatalmente vocês estão aprendendo em algum momento aí no curso esse tipo de regime aduaneiro. Sim ou não? Estou enganado? Sim, professor. Perfeito. Então, turma, seguindo aqui, ó, os regimes comuns, tá? Regime aduaneiro comum é o trâmite de liberação comum, registro de uma DI, de uma DTA, o processo natural. Agora, quando a gente entra aqui, ó, do suspensivo para baixo, nós temos aí os chamados regimes aduaneiros especiais, tá? Então, por exemplo, ó, os regimes que têm efeito suspensivo, a gente pode colocar aqui o drawback, por exemplo, né? O drawback, você pode pegar a carga, deixar ela, por exemplo, importar ou exportar, tanto faz, né? Por um terminal aí de Porto Seco e solicitar a suspensão da cobrança dos impostos até que essa carga finalize o processo dela de produção ou de aperfeiçoamento, melhoramento lá da carga. Então, esse efeito suspensivo é quando você pede a suspensão dos impostos e a carga está depositada lá dentro de uma zona secundária mesmo, lá no Porto Seco, tá? Então, são efeitos suspensivos aí, tem vários tipos de regime aí que pode ser utilizado para pedir isso. No caso do drawback, vocês devem ter estudado que o drawback, por exemplo, eu vou produzir uma máquina, aí eu compro uma matéria-prima que vem do exterior. Essa matéria-prima entra em regime de drawback, ela entra com isenção de impostos. E aí, quando eu produzir a máquina, que eu tiver o bem acabado, já quando eu for exportar essa máquina, ou colocar, por exemplo, para consumo aqui no país, aí sim eu vou pagar os impostos sobre a máquina, né? Então, é o que o drawback faz, tá? Olha aí, entrepostagem aduaneira. Alguém já ouviu falar sobre esse tipo de operação? É bem interessante a entrepostagem aduaneira, turma. O que a gente pode fazer aí num terminal de zona secundária? Isso é um regime aduaneiro típico da zona secundária, tá? Típico dos portos secos. Dificilmente vocês vão ouvir falar em entrepostagem aduaneira na zona primária. Vocês vão entender até por quê quando eu explicar, né? Alguém sabe o que é entrepostagem aduaneira? Professor, ele é posso estar falando besteira, mas ele é parecido com o drawback por causa que ele isenta os tributos, né? Algo assim, não é? Isso mesmo. Mas ele também... Pode falar. Não, então, no caso, como o drawback é só ter um tempo até a pessoa distribuir a mercadoria, né? Esse aí ele não leva isso em conta, né? No caso, ele só isenta os tributos, né? Pelo que eu lembro, é isso. Isso, ele isenta os tributos igual ao drawback, mas ele tem uma condição diferente do drawback. O drawback, você tem um prazo, né? Que para você exportar carga ou importar, você tem um prazo aí. Vocês sabem qual é o prazo do drawback? É sempre bom estar por dentro. 90 dias, professor? Isso, 90 dias, Alexandre, isso mesmo. 90 dias, tá? Então, nesse caso, o que acontece? A entrepostagem aduaneira, ela tem um prazo maior. Vou explicar agora para vocês como é que é a entrepostagem. Então, você pode fazer tanto na importação quanto na exportação, tá? A entrepostagem aduaneira, ela é um regime especial que deixa tanto o exportador quanto o importador armazenar a carga dele lá numa zona secundária, já dentro de um recinto alfandegado, com uma redução de custo na armazenagem, tá? Essa armazenagem tem um valor reduzido, e você pode colocar lá uma quantidade grande de carga e você não precisa retirá-la toda de uma vez. Ela não vai cair em perdimento. Você tem aí 1 ano para fazer a retirada gradual, né, de forma gradativa aí de cada produto que você colocou lá. Se você não conseguir fazer em 1 ano, você pode pedir a prorrogação por mais 1 ano. Ou seja, a sua carga pode ficar entrepostada até 2 anos. Então, vamos pegar um exemplo, né? Vamos supor que eu sou uma empresa de venda de tecidos, tecidos importados que vêm lá da China, e eu trago aí uma quantidade grande de tecidos e deixo entrepostado.
Vamos supor que eu tenho uma loja de tecidos lá no Brás. Só que a minha loja, eu não tenho como estocar, por exemplo, vamos dizer assim, a carga de uns 10 containers lá na minha loja. Eu não tenho como fazer isso. Eu só tenho como estocar um container, a carga de um container na minha loja. Então, o que eu posso fazer? Eu posso deixar os 10 containers em entrepostagem aduaneira e cada mês eu vou tirando a carga de um container. Então, eu vou renovando o meu estoque, fazendo aí a entrepostagem aduaneira, né, pagando custos de armazenagens mais reduzidos. E eu também não preciso dispor de pagar, se eu fosse tirar os 10 containers, eu já teria que pagar todos os impostos dos 10 containers, já teria que fazer o desembaraço dos 10 containers, então eu não preciso fazer isso. A entrepostagem, ela me permite agir de forma fracionada, entendeu? Eu tiro um por um, faço o desembaraço de um container, vou lá e tiro ele. Pago os impostos dele, pago a armazenagem dele, pago todos os custos dele, levo a carga lá para a minha loja. Desovo lá, ponho a carga na loja e devolvo o container. Pronto, vou para o próximo. Mês que vem eu tiro mais um container. Então, significa que em um ano, se eu for tirar um container por mês, em 10 meses eu consigo tirar os meus 10 containers de lá. Deu para entender? Eu fiz uma entrepostagem aduaneira. Isso não é possível fazer na zona primária. Por quê? Porque a zona primária, primeiro, custo de armazenagem é alto. Segundo, ninguém vai ficar com o teu container um ano lá te cobrando mais barato, né? Te dando uma condição diferenciada para você manter o container lá. Terceiro, você vai ter que desembaraçar os 10 de uma vez, porque senão vai cair em perdimento, né? Você só tem lá 90 dias. Então, percebe? Você tem situações que são muito exclusivas do Porto Seco. A entrepostagem aduaneira é essa condição, aonde você pode fazer isso, né? Fracionar e somente dentro de um Porto Seco, dentro de uma zona secundária. Bom, professor, oi. No caso, isso me interessou muito em relação à nossa operação, né? Porque nós importamos e exportamos. No caso, por exemplo, chegaram 3 containers. Eu consigo desembaraçar um e deixar os 2 nesse estado, tipo em stand-by? Sim, sim. Você só tem que entrar com o pedido de entrepostagem na Receita Federal. É um regime aduaneiro especial. Ele tem Você tem que pegar lá o regulamento que fala dos regimes aduaneiros, depois eu até mostro aqui na internet. Lá na Receita Federal tem um regulamento, né, dos regimes aduaneiros. Quais são os tipos de operação que você pode solicitar para fazer a entrepostagem aduaneira, né? Então tem vamos supor assim, tem um ramo específico, se é indústria, se é comércio, você vai ter lá a isenção de impostos, a redução, você vai ter os benefícios da entrepostagem, né? Então tem que ler o regulamento lá para ver se a sua empresa se encaixa dentro do regime de entrepostagem, ok? Mas eu acredito que sim, a grande maioria aí que tem um volume muito grande de carga, eles fazem a entrepostagem. Pra vocês terem uma noção... Ô, professor. Oi. Mas né, estão falando que a entrepostagem, né, chegou aqui no país através do porto, o container pertencendo ao armador. Esse tempo todo, cara, compensa o pagamento aí desse tempo todo do container? Não, vamos lá. O container, ele chega no terminal, ele é desovado, tá? Nessa condição. O container é liberado, só fica a carga, entendeu? Ah, bom. Você entendi, estava falando, eu vou tirar um container, o outro, eu não entendi que estava desovado, né? Seria absurdo, né? O valor pago aí, né? Sim, com certeza. Desculpa. Aí geralmente ele fica em gaiola ou nos pallet, no porta-pallet, né, professor, nessa situação que você está falando? Isso. A carga ela é separada em lotes, está dentro do armazém, ela fica separada em lotes, e aí você vai tirando partes do lote. Você pode tirar um lote, pode tirar o outro, são vários lotes, né? Ela fica separada por lote. O container é desovado e já é devolvido para o armador, ele não pode ficar tanto tempo parado, né? Com certeza. Desculpa se eu
não dei a entender isso, que na verdade tinha que falar ali que era, quando eu quis falar o container, eu quis dizer a carga de cada container, né, e não o container em si. Tá? Então, isso tem a ver com aquele canal azul também que você falou, não? Não tem nada a ver com a situação. Não, o canal azul a gente já vai falar dele quando eu vou falar de CLIA para vocês. Aí a gente vai falar do canal azul. Bom, então vamos lá. Voltando aqui, né? Ó. Alguém sabe o que é admissão temporária? Regime de admissão temporária, que também é possível fazer no Porto Seco? Isso é para eventos, né? Só para eventos. Tem amostras, shows, Fórmula 1. Ela ficou no país por um tempo determinado, né, professor? Isso mesmo. Esses exemplos que você deu aí servem bem, Alexandre. Fórmula 1, eventos, feiras, como a Intermodal, por exemplo, né? Onde as empresas... O Max não voltou ainda da Intermodal. É verdade. Ele não voltou em nenhuma das... Alex. Ele não voltou em nenhuma das disciplinas ainda. Eu tenho feito a chamada, eu chamo ele insistente. Maximiliano, ele nunca está. Mas vamos lá. Mas é bom rapaz. Uma hora ele volta. Bom, falando então aí da admissão temporária, turma. A admissão temporária acontece quando você vai fazer uma importação, tá? A admissão é importação. Uma importação, só que essa carga não vai ficar no país, você está trazendo ela para uma exposição. Vamos pegar um exemplo aí da feira Intermodal? A Intermodal tem empresas que trazem lá maquinários, trazem alguns sistemas, né, software, hardware, dentro da feira para apresentar. Tá? Para apresentar que aquele sistema existe. Por exemplo, a Navis, né? A Navis traz lá todo o sistema dela, monta lá o stand e tal, para apresentar para o público que vai visitar a feira que existe lá hardwares e softwares que podem ser aplicados no processo de gerenciamento. Bom, vamos lá. Esse material que ela traz, vamos supor que ela traz lá computadores, servidores, robôs, né, para fazer automação e tal. Todo esse material que ela traz e põe em exposição, ele pode ficar no país por, no máximo, quanto tempo? 90 dias? Não. 90 dias, perfeito. Então, ele pode ficar por 90 dias e, batendo os 90 dias, ele tem que voltar ou para o país de origem ou ele tem que sair do Brasil para algum outro país. Então, é o caso, por exemplo, da Fórmula 1, né? Vem para a Fórmula 1, faz o GP aqui de Interlagos, acabou o GP, vai lá para o Japão, né? Vai fazer a corrida lá do Japão. Então, eles vão exportar, vão reimportar, né? Ele importou para cá, agora vai reimportar lá para o Japão. E aí ele tem isenção de impostos para fazer essa operação. Tá? Então, ele tem a mesma condição aí que o drawback dá, né? De isentar de impostos, a admissão temporária isenta. Pergunta básica aí para a turma. Vamos supor que na feira Intermodal, alguém se interessa por algum produto que está em exposição lá na feira e resolve querer comprar lá na feira. Pode fazer isso? Se o produto está em admissão temporária, pode? Adriano falou que pode, né? O que ele tem que fazer, Adriano, para conseguir comprar? Nacionalizar o produto. Perfeito, Adriano, isso mesmo. Ele tem que fazer o trâmite de como se fosse uma importação. Mas pergunto a vocês, qual a vantagem de comprar um produto na feira? E não importar... É algo exclusivo? Oi? Tem algo exclusivo, sei lá, tipo que nem se fosse Ferrari, por exemplo, tá falando, é uma coisa exclusiva, né, para o cliente. Mas você também não pode comprar direto da Ferrari na Itália e importar? Pode, mas é a mesma vai pagar coisa, o frete. Hã? Mas aí tem o frete, né, Bruce? Perfeito. Ele não vai pagar o frete. Exatamente, ele não vai pagar o frete, o custo logístico, percebeu? O custo logístico já foi feito para vir para a feira. Ele vai pegar o produto com um custo menor do que se ele fosse importar. Então, qual a vantagem de comprar na feira? Redução do custo logístico.
Você não vai pagar todo o custo do produto na origem. Você só vai pagar aqui no destino já. Então, é bem tranquilo. Até para a empresa que vai vender é mais vantajoso. Né? Sim, também. Que ela não vai ter que voltar com aquele material, né? Senão ela teria que gastar com logística de frete para retornar com o material. Então, é bom para as duas partes. É bom para quem vende e é bom para quem compra também. Esse é o chamado negócio da China, né? É muito bom comprar aí dentro de eventos, dentro de feiras. Muito bem. Aí depois tem outra situação também, professor, porque quando o senhor conversa diretamente com o fornecedor, tem a questão de firmar um relacionamento direto com o fornecedor, né? Que é a questão do preço, condição, prazo, né? Isso. E o diferencial, né? Sim, dentro da feira você está olhando o teu fornecedor olho no olho, né? Uma coisa que, se você fosse importar, você não sabe nem com quem está falando lá do outro lado, né? Para você é um e-mail, é uma videoconferência que você fez com ele, muitas vezes você não está ali frente a frente com ele, né? Então, o relacionamento é muito melhor dentro de uma feira. Trânsito aduaneiro, turma, todo mundo sabe o que é isso? Aqui nós estamos falando de um trânsito aduaneiro em regime internacional. Ouviram falar do Paraguai exportando pelo Brasil? Por exemplo, lá em Paranaguá, tem alguns armazéns lá que tem até escrito no armazém, Paraguai. Por quê? São cargas que estão em trânsito aduaneiro, ou seja, saiu da Receita Federal do Paraguai, entrou na Receita Federal brasileira, está armazenado num terminal portuário brasileiro e vai ser embarcado no navio para exportar. Então, enquanto essa carga não embarca, ela está em trânsito aduaneiro. Tá? Então, está sobre a fiscalização direta aí das receitas federais do Paraguai e do Brasil. Isso é o trânsito aduaneiro, ok? Muito bem. Exportação temporária, todo mundo conhece? É o inverso lá da admissão temporária, né? Eu vou mandar um produto para fora, eu tenho lá um prazo de 90 dias para ele voltar para o Brasil e eu não ter que pagar imposto. Esse produto pode ir para uma feira, pode sofrer um aperfeiçoamento nele. Por exemplo, eu mando uma máquina para fazer uma manutenção fora do país e depois trago ela de volta. Isso também é possível, a exportação temporária. Também o mesmo prazo da admissão, 90 dias. Depósito alfandegado. Esses aí caíram em desuso, tá? Os dois últimos aí. É o antigo porto seco, né? O que os portos secos fazem aí. Armazena a tua carga e você tem lá um certificado de que a sua carga está depositada lá em um recinto alfandegado. Basicamente, caiu em desuso aí os dois. Alguns serviços aí que são mais utilizados aí nos portos secos, tá? Na zona secundária. Fornecer local climatizado aí para os produtos, tá? Produtos principalmente específicos, produtos que precisam de algum tipo de tratamento diferenciado, possibilitar coleta de amostras, aí é muito mais fácil você posicionar um container na zona secundária do que na zona primária, para você retirar lá uma amostra, fazer algum tipo de análise no produto. A unitização e a desunitização de mercadorias é muito mais simplificado e muito mais rápido no setor secundário, né, na área secundária de portos secos. A consolidação e desconsolidação também, né, porque você lida com um volume de carga menor do que na zona primária. Acho que a gente já falou bastante aí sobre consolidação e desconsolidação, então acredito que todos saibam esse termo aí, né? Etiquetação, marcação e remarcação de selos, né, em carga, por exemplo. Alguém sabe o que é isso, né? Etiquetação, marcação, remarcação, colocação de selos em uma mercadoria? Sabe que tipo de serviço é esse? Terminais, eles também são sujeitos aí muitas vezes a ter que fazer esse tipo de trabalho aí. Alguém sabe quando que se faz algum desses trabalhos aí?
Sim, não? Não. Não. Vou entender que o silêncio é não. Tá, então vamos lá. Ó, etiquetação, por exemplo. Eu peguei uma vez aqui em Santos, ali na zona primária, hein, um fiscal que não liberou a carga para sair do terminal, porque a carga era relógio de pulso, vindo aí da China, e não tinha o selo do fabricante no relógio. E aí cada relógio tem que ter quando você vira a parte de trás assim do relógio, ele tem que ter um selo do fabricante ali atrás. Bom, o que o fiscal fez? Tinham 10 mil relógios, turma, 10 mil relógios de pulso dentro do contêiner. O fiscal mandou etiquetar os 10 mil, caso contrário, ele não ia liberar a carga. Vocês fazem ideia o que é uma operação dessa dentro de uma zona de um terminal IPA? Isso é o caos instalado, turma. Né? Você tem que parar, imagina parar uma operação ali, montar toda uma linha de produção com os trabalhadores do terminal aí para etiquetar 10 mil relógios. Né? Você praticamente coloca o teu pessoal de operação todo ali para fazer essa operação. Só para vocês terem uma noção, essa operação durou 3 semanas de etiquetação. 3 semanas, todos os dias, etiquetando relógio por relógio. Para vocês verem que isso não cabe na zona primária, né? Não dá para fazer um negócio desse na zona primária. Então, o que normalmente se faz? Quando tem essa situação, se faz aí a DTA, manda para a zona secundária, e aí você faz a etiquetação lá, colocação de selos numa zona secundária. Professor, posso comentar sobre isso? Pode. Então, eu até ia falar, mas meu celular travou. No meu trabalho, a gente trabalha com importação da China. Eu em contato com o fornecedor, lá na fábrica deles, eu já peço para etiquetar tudo, para não ter nenhum problema aqui. Que é bem mais fácil do que você fazer essa DTA, esse tipo de coisa. Esse produto ele já vem etiquetado lá do fornecedor. Normalmente, Rodrigão, todos os fornecedores, né, eles obrigatório, é uma regra já para ele entrar com o produto no país, né? Todos os produtos estrangeiros, não só relógio, mas todos, tem que constar o fabricante, tem que estar impresso no produto, né? Quem é o fabricante, dados sobre ele. Tem que colocar importado da China, fabricado por... importado por CNPJ tal. E Isso também aí. cada embalagem individual tem que colocar um sticker com o número do item, o material, a cor e o CNPJ que está importando. Isso mesmo, Rodrigão. São as especificações básicas do consumo do fornecedor, né? Então, se chegassem isso aqui, a Receita Federal, ela barra a carga, ela não deixa sair. Então, é difícil isso acontecer, mas às vezes acontece. Pega um fornecedor que está exportando pela primeira vez, às vezes o cara não conhece esse trâmite, não foi bem orientado, e a carga dele chega sem essa etiquetação aqui. E aí acaba acontecendo isso, como eu falei para vocês. Fala, Adriano, você levantou a mão aí, pode falar. Boa noite novamente. Então, ainda bem que o Rodrigo falou isso aí, porque eu ia comentar realmente sobre isso. Acontece muito no terminal lá, só que eu acho que a empresa importa, né, aliás, o produto, né, e, por exemplo, bebida, né, que eu vejo muito lá, né, ela não vem etiquetada, mas eu queria saber, o senhor falou que foi fiscal, né, que pede, né, mas pelo que eu vejo lá, é a própria empresa que etiqueta o produto antes de depois, sei lá, se é exportar ou importar, não sei o que seria, né, mas a empresa vai lá e importa, faz o selo depois, né, coloca a etiqueta, quer dizer, né. Então, nesse caso, tem as duas opções, né? O importador, né? Ou é o fiscal que pede para fazer isso, né? Na verdade, isso deve ser feito antes da carga chegar no terminal, tá? Por quê? Porque sai muito mais barato para o importador. Se ele tiver que pagar esse serviço dentro de um terminal, ele vai pagar mais caro. Ele vai pagar uma mão de obra terceirizada. Então, vai ficar mais caro para ele, porque dentro do terminal de zona primária, tudo é mais caro, né?
Então, por isso que se faz na origem do produto, lá na fábrica, já se faz esse tipo de serviço. É como se eu falasse, né? Aqui, eles contratam uma terceirizada mesmo. Não é o pessoal da empresa que faz isso. É uma terceirizada lá, né, que faz esse serviço. Depende. Depende. Tem empresas que colocam pessoal próprio. Já na linha de produção, ele já produz o produto e já etiqueta na própria linha de produção. Então, depende muito isso aí. Tá? Bom, voltando aqui então. Olha lá, reunir no mesmo local autoridades aí, aduaneiras. Professor, Oi. Só para citar a nível de exemplo, eu estou justamente fazendo um processo desse para a nossa empresa, né? Que se chama processo de OEM, quando a gente conversa diretamente com o fornecedor da China e pede para o fornecedor colocar a marca tanto no produto quanto nas caixas, né? Nos cartoons. E realmente dá problema mesmo, porque é complicado. Mas é um processo assim totalmente normal. E quando dá problema, só para nível de conhecimento, como que funciona? Por exemplo, importamos, por exemplo, 1000 chapéus, né? Aí vieram 500 chapéus errados. Como que a gente conserta isso? Conversa com o fornecedor da China e aí na próxima a gente pega, manda os 500 chapéus que vieram errados, né? E aí eles consertam. Mas o OEM é um processo assim que quando a gente está fazendo esse processo de importação, a pessoa que está fazendo, o analista, ele tem que conversar e deixar tudo muito bem amarrado. Porque principalmente os chineses, eles não falam inglês como nós falamos aqui. Eles têm assim uma dificuldade muito grande. Eles não falam inglês como nós. Então, assim, é um processo assim bem complexo mesmo e precisa ser bem amarrado. Inclusive, só a nível de conhecimento na China, eles não têm o contrato social da empresa como nós temos. Eles têm o business license, né? Então, toda empresa tem o business license, porque lá é a China, eles são um país comunista. Então, se eles cometerem algum erro, a empresa pode fechar, né? Se o advogado, se a empresa tiver um advogado lá na China, né, para correr atrás do processo, dependendo do montante do processo, vale a pena ou não. Só a nível de conhecimento, tá, professor? Desculpa interromper o senhor. Imagina, Vanessa, toda contribuição é válida. Legal, bom saber disso aí, tá vendo? Até uma cultura diferente, né, de como lidar com um país que é comandatário, né, um regime comandatário, que é o caso da China, né? Legal. Mas um outro aspecto também relacionado a isso, por exemplo, se você importa brinquedos, um exemplo, né, brinquedos. Quando os brinquedos chegam aqui no Brasil, eles têm que estar com o selo do Inmetro. Tem que ter sido testado pelo Inmetro, tem que estar com o selo do Inmetro. Então, existe uma etiquetação aqui, que não é feito fora daqui, né? É feito aqui, porque o selo do Inmetro é brasileiro, né? Então tem que ser feito aqui. E aí a empresa tem que passar pelos testes lá do Inmetro, para poder etiquetar, né? Então, às vezes, não tem como mesmo evitar essa etiquetação aqui no país, tá? São só algum a título de curiosidade. Olha aí, ó, reunir no mesmo local autoridades aduaneiras, sanitárias, agropecuárias, enfim, né, todas as autoridades de inspeção e averiguação da carga, estando aí dentro do terminal de zona secundária. Também o mesmo que se faz na primária, você consegue fazer na secundária. A título de conhecimento, olha lá, no Brasil, são 63 unidades de portos secos em operação, sendo 35 unidades divididas em 14 estados da federação e 27 unidades no estado de São Paulo. Tá? Então, só das 63, 27 estão no estado de São Paulo. É quase que a metade aí, né, turma? Então, para vocês verem o poder que a nossa Interlândia aqui no estado de São Paulo tem, né? Bem forte, tá? E apenas aí, ó, uma única unidade lá no Distrito Federal. Vocês terem uma noção dessas 14 aqui, né, divididas aí em 14
estados, né, as 35. Em Minas Gerais tem uma que eu vou falar daqui a pouquinho dela aqui. A gente vai ver já já aqui, ó. Que é essa daqui, ó, de Betim e Uberlândia, tá? Em Betim tem um porto seco lá do lado da fábrica da Fiat, né, que fica lá na cidade de Betim, perto de Belo Horizonte, a capital aí de Minas, né? Então, é um dos portos secos lá. Mas vamos ver aqui agora, porque o Adriano, acho que foi o Adriano que me perguntou sobre os CLIAs aí, a gente vai falar sobre o CLIA agora, tá, Adriano? Já reforçando o que você perguntou. Então, olha aí, ó, em 2000, a título de registro, os portos secos está proibida a abertura de novos portos secos, tá? A alfândega não está autorizando mais a abertura de novos portos secos. Ela só está autorizando agora a abertura de CLIAs. E o que é o CLIA? Então, vamos ver aqui, ó. Em 2013, através aí da medida provisória 612, o governo transformou 18 unidades de Porto Seco do Brasil em Centro Logístico Industrial Aduaneiro, CLIAs. Centro Logístico Industrial Aduaneiro. Entre eles, unidades de Minas Gerais e o Porto Seco aí de Betim e Uberlândia. Olha lá, o Porto de Betim lá virou CLIA. Então vamos lá, turma. O que é um CLIA? Só olhando aí a nomenclatura, vocês conseguem entender o que um CLIA faz? Centro de Logística Integrada? Logística integrada. Ok, mas qualquer tipo de logística, importação, exportação? Sim, exportação, exportação. De qualquer empresa? Qualquer empresa. Qualquer empresa que quiser colocar a carga no CLIA pode? Sim, sim. É ramo industrial, né, professor? Você é do ramo da indústria, né? Perfeito, Alexandre, perfeito. Olha só, a finalidade do CLIA é atender a indústria, turma. Por isso que se chama Centro Logístico Industrial Aduaneiro. Então, qual é essa medida provisória? Ela criou, né, o CLIA, e ela disse o seguinte, ó, quais são as empresas que podem abrir um CLIA? Então, se eu quiser abrir um CLIA hoje, o que eu preciso ter no meu, assim, no registro da minha empresa para conseguir abrir um CLIA? Pode falar. Pode falar. Tem que estar caracterizado como indústria, né, professor? Eu tenho que ser uma indústria. Montar. Não entendi a pergunta. Começou a falar. Eu como característica? Eu quero abrir um CLIA. Não. Desculpa, eu entendi errado. Vamos supor, eu sou uma empresa do ramo aí de comércio. Eu tenho uma sorveteria. Eu quero abrir um CLIA. Eu posso? Acredito que não. Não, assim não, né, professor? Se eu tenho uma sorveteria que abrir o CLIA, não. Tem que ser para terceiros, né? Prestar um serviço, né? Por quê? Que discriminação é? Só porque eu sou sorveteiro, cara? Porque tem ramo logístico, né, professor? Exatamente. Eu tenho que pensar o seguinte, ó. Eu tenho que estar ligado à atividade logística e já possuir, por exemplo, armazéns gerais, tá? Eu tenho que estar aí dentro do ramo já de logística. E, principalmente, eu tenho que atender à finalidade de receber a produção e também enviar a produção da indústria. Ou seja, o meu foco é atender a indústria. Então, para que serve um CLIA? Vou dar um exemplo. Lembra do exemplo que eu falei da Scania aqui no ABC Paulista? A Scania, ela importa as peças para montar um caminhão, por exemplo, e aí ela deixa armazenada aqui num CLIA. E à medida que ela vai precisando do material na linha de produção, ela vai desembaraçando e tirando a carga lá do CLIA. Então, o CLIA, pessoal, ele é para atender a produção da indústria. Então, não é para ficar pegando carga de todo mundo. Eu quero trazer roupa lá para o Brás, por exemplo. Estou importando roupa para o Brás.
Vai entrar na linha de produção aqui no Brasil? Vai atender a indústria? Não. Então, não é carga para ir para o CLIA, é carga para você desembaraçar num porto seco, num terminal de zona primária, né? Então, é isso que você vai fazer. Eu vira até monopólio, né, professor? Seria isso? Se fizesse uma indústria, abrisse um CLIA, ficaria até um monopólio, vamos dizer assim, né? Não. Por exemplo, a Santos Brasil tem um CLIA, né? Mas por quê? Porque a Santos Brasil é uma empresa ligada ao setor marítimo, logístico e tal, né? Então, ela está dentro, ela tem armazéns e tal, então ela está dentro do contexto aí da finalidade de abertura de um CLIA. Então, mas olha só que interessante, né? A proposta do CLIA, inicialmente, era atender somente as cargas que estavam destinadas a ir para a produção na indústria ou vindo da produção da indústria para exportar. Será que é isso que está acontecendo na prática? Tem alguém que trabalha com CLIA aí? Acho que a Marilda deve colocar a carga em CLIA aí. Eu não faço, professor, mas carga solta. Mas o pessoal que faz LCL lá, geralmente é da Bosch, coloca as cargas da Bosch lá no CLIA Santos. Perfeito, mas a Bosch é indústria, tá vendo? Então tá correto. A Bosch monta um monte de produtos aqui no Brasil, né? Tanto o pessoal da Expo coloca lá, né, deposita as cargas da Bosch no CLIA Santos, quanto o pessoal do INPO retira também. Perfeito, tá vendo? Então tá funcionando, pelo menos aí no exemplo da Marilda, tá funcionando direitinho. Mas existem alguns CLIAs que abriram aí que tentaram fazer o quê? Colocar tudo que é tipo de carga lá dentro. No início aí tentaram fazer como se fosse um porto seco mesmo, né? Mas o objetivo não era esse, né? Era simplesmente atender a indústria, a produção da indústria. Então, por isso que a alfândega ela restringiu agora você colocar a sua carga, né, em portos secos, tá? Em portos secos, e não autorizando mais a abertura de portos secos, você tem um número muito limitado de portos secos agora no Brasil, né? Ela transformou alguns em CLIA e praticamente ficou com um número menor aí de portos secos, ok? Legal, Evandro. Beleza. Ô, professor, o CLIA e porto seco pode ser a mesma coisa? Ou é CLIA ou porto seco? Ou é CLIA ou é porto seco, não pode ser igual. Né? O porto seco pode receber todo tipo de carga lá, importação, exportação, comércio, indústria, mas o CLIA não. O CLIA tem uma finalidade de atender a produção da indústria, para exportar e para importar. Ok? Eu digo isso, que onde eu trabalho, tá lá, CLIA Santos, exemplo, né? Tem CLIA Santos, CLIA Moca, várias CLIA. Só que ele recebe importação e exportação. Eu não sou expert nessa área, né? Mas que eu saiba é isso, né? Posso estar errado. Sim, ele pode receber importação e exportação, desde que essa importação ou exportação seja proveniente para a indústria ou da indústria. Mais ou menos assim, ó. Você está importando peças para entrar numa linha de produção na tua indústria. Beleza, pode ir para o CLIA. Você está exportando peças ou material pronto, né, o produto acabado, que vem da indústria. Você está exportando. Aí pode, entendeu? Proveniente direto da indústria. Agora, vamos dizer assim, eu sou um revendedor, atuo no comércio interno aqui e quero pegar o meu produto que eu compro aqui e exportar por um CLIA. Posso? Não posso. Que é atividade de comércio, de revenda, né? Aí não pode. Tá bom? Então, basicamente... Não é isso. É porque lá, um exemplo simples, assim, né, que eu vejo lá, tinha muita cebola, exemplo, às vezes é Reaper, né? Tinha cebola. Então, essa cebola irá para uma indústria. Sim. Né, no caso, né? O algodão irá para uma indústria, o alumínio irá para uma indústria. Aí é esse tipo de operação que um CLIA faz, né? Isso mesmo. É o produto semi-acabado. O produto não está totalmente acabado ainda, entendeu?
Muito bem. Então, olha aí, ó, enquanto para a criação de portos secos, né, a localização, cidade ou região e estrutura da unidade são definidas pelo governo, através aí de edital, licitação, aquilo que a gente falou em aulas passadas aí, na opção de CLIA, a iniciativa privada é que define onde será instalado e qual a sua estrutura para a posterior aprovação da Receita. Olha aí, aquela questão da concessão e da permissão. No caso do CLIA, é privado. Então, já cai direto aonde? Na permissão. Os CLIAs, a alfândega, a Receita Federal dá a permissão, porque ele vem da iniciativa privada. Ele é criado por empresas particulares, né? Então, isso aí já traz aí uma diferença aí que tem entre os principais... a diferença para o Porto Seco, né, praticamente, tá? Turma, acho que eu já estou até estourando meu tempo aqui com vocês. Não, ainda tenho mais 15 minutos, então dá. Vamos lá. Então, depois aí das principais mudanças, ó, período de alfandegamento do armazém, né, na modalidade de portos secos, ó lá, é o contrato de permissão de 10 anos. Na opção CLIA, essa autorização é permanente, ou seja, por tempo indeterminado. Isso provoca aí mais segurança jurídica para os empresários nesse setor, né? A pessoa não vai investir ali sabendo que daqui 10 anos ela tem que sair, se eles pedirem lá, né, para fechar. Então, isso aqui é bem interessante para a opção do CLIA. Olha lá, o Porto Seco, quando for em um terminal intermodal, de interior aí, conectado com um ou vários terminais marítimos, com a capacidade aí de postergar, né, o controle aduaneiro e a entrada pelo Porto Seco, eles serão chamados de plataforma logística. Pessoal, vocês lembram que no semestre passado eu dei um estudo de caso falando sobre plataforma logística para vocês? Vocês lembram o que é uma plataforma logística? A altura 10h20 da noite, ninguém está lembrando mais nada, né? Mas eu não dei um estudo de caso para vocês analisarem no semestre passado, falando sobre esse assunto? Alguém se recorda? Não estou lembrado, não, professor. Eu também não estou lembrada, não. Então, acho que eu não dei. Eu deixei para aplicar esse semestre com vocês. Então, eu vou fazer isso. Eu vou deixar para vocês esse estudo de caso para vocês responderem aí, ler o estudo de caso, entender o que é plataforma logística e vocês fazerem isso até semana que vem, tá? Então, ó, vou postar ele aqui agora. Estão faltando aí poucos slides para a gente terminar, mas ainda falta um pouquinho aqui, tá? Então, deixa eu parar aqui na parte de plataformas logísticas. E eu vou deixar um estudo de caso para vocês fazerem aqui, ó. Ô, professor, quando você vai postando, eu vou contar só para uma dúvida aqui. Antigamente, no terminal, nem estava lá ainda, eles importavam, aliás, né? Mudança, exemplo, né? Mudanças. A pessoa vinha do exterior, vinha para cá e trazia os móveis dela, um monte de coisa. Então, isso não estava caracterizado como CLIA, a unidade nesse tempo, né? Não pode entrar pelo CLIA, não. Isso aí a bagagem, ela é feita até na zona primária também, né? Mas ela pode ser feita na zona secundária também, mas não em CLIA. Tá? A bagagem, ela tem uma condição bem diferenciada aí. Bom, turma, eu vou finalizar aqui, que está faltando 3 slides só, tá? Eu vou finalizar e aí depois eu vou postar aqui, ó, vou deixar bem aqui para vocês esse estudo de caso aí que eu falei aí sobre a plataforma logística, tá? Então, ó, só para a gente finalizar esse assunto, faltam 3 slides só aqui, dá para a gente finalizar, tá? Então, vou finalizar primeiro o assunto, depois eu paro lá e coloco o estudo de caso para vocês. Então, perfeito, professor. Perfeito? Ó, plataforma logística, como a gente está falando aqui, quando um porto seco ele for conectado, a operação dele com mais de um modal para escoar a carga ou trazer a carga da zona marítima, né, da zona primária, ele vai receber o nome de plataforma logística. É o que está escrito aqui, ó, tá? Então, esse é o conceito. Qual a dificuldade de se montar um porto seco no Brasil? Ó?
Os requisitos para abertura de um porto seco estão nessa instrução normativa aqui da Receita Federal, ó, 1208, de 2011, tá? Que no artigo 3º dele diz, ó, a prestação de serviços desenvolvidos em porto seco sujeita-se ao regime de permissão, salvo quando o imóvel pertencer à União, caso em que será adotado o regime de concessão, procedida aí da execução de obra pública. Lembra que eu falei disso para vocês? Tem que ter lá um anteprojeto lá para execução de obra pública. E aí vem os requisitos aqui para abertura de um CLIA. Ó. O que você precisa ter para abrir um CLIA? Ser pessoa jurídica constituída no Brasil, com exploração de serviços de armazéns gerais, ter uma regularidade fiscal, ter um requisito técnico aí para a operação da alfândega, né? Uma boa infraestrutura e boa tecnologia dentro do teu CLIA, possuir patrimônio líquido igual ou superior a 2 milhões de reais, ser proprietária aí, ou se comprovar, né, a posse direta do imóvel e apresentar o anteprojeto aí, ou projeto CLIA, tá? Mostrando lá os impactos do teu empreendimento aí no ambiente de forma geral. Aqui estão as referências aí que eu utilizei para poder falar aí da matéria com vocês. Se alguém for fazer algum artigo aí, pode usar essas referências. E aí agora a gente vai colocar aqui o estudo de caso, tá? Vou pegar ele aqui. Eu vou abrir aqui, já localizar ele. Opa. Vamos lá. Tem hora que nem eu sei onde está tudo aqui no computador, né? Tem bastante coisa aqui. Mas, se eu não me engano, está aqui nessa pastinha da FATEC. Ó. Vamos lá. Estudo de caso de plataformas. Bom, quem tiver cansado. Estudo de caso é uma pessoa só? Quantas pessoas no grupo? Por favor. Não. Cada um vai fazer o seu, tá? Eu vou deixar para vocês mandarem até... nossa próxima aula é segunda, então vocês têm o final de semana aí para fazer. É rapidinho, é a leitura de um texto aqui com algumas, acho que são 5 ou 6 questões para responder aí nesse estudo de caso, tá? Deixa eu só localizar. Tá bom, beleza, perfeito. Professor? Oi? Uma dúvida, te manda por onde o estudo de caso? Eu vou abrir uma tarefa aqui, ó, nessa área aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu vou abrir uma tarefa aqui. Vou abrir aqui agora, para vocês já vão ver por onde mandar. Ó. Vocês vão enviar o estudo de caso por aqui. Eu vou postar o estudo de caso aqui em arquivos, ó, tá? Onde a gente estava vendo ali. Espera aí que eu já mostro. Só confirmando, professor, até quando é para mandar? Até segunda-feira, dia 22, a nossa aula começa às 21, eu vou deixar então aí até às 21 horas. Vocês conseguem mandar. Beleza. Tá, então, vocês vão colocar em arquivo PDF, tá? Colocar no arquivo PDF, tá aqui, ó, estudo de caso. Aonde que vocês vão pegar o estudo de caso? Eu vou colocar ele aqui agora. Espera aí, já estou pegando ele aqui. Deixa eu vir aqui no trabalho. Tá aqui, ó. Ah, não, esse aqui é outro.
tem nada a ver com isso aqui. Ele abriu outra coisa. Vou colocar aqui. Tá. Bom, turma, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que pegar o arquivo, deve estar em algum pendrive meu aqui. Eu vou liberar vocês aí para vocês poderem já descansar e eu vou colocar o arquivo só para vocês saberem. Ele vai estar aqui, ó, embaixo do exercício aqui, ó, tá? Você entra em arquivos, aqui vai estar um arquivo em Word escrito estudo de caso. Estudo de caso de plataforma Luiz. Vocês vão baixar ele aqui e depois vocês vão vir em tarefas para enviar ele, tá? Até segunda-feira da semana que vem, que a gente vai comentar ele na próxima aula, tá bom? Então é isso. Vou parar a gravação de hoje aqui. Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Beleza, então, turma. Então,